E hoje, nesse episódio, a casa tá cheia. A gente vai falar e viajar um pouquinho nas nossas histórias de intercâmbio para compartilhar um pouquinho com vocês e estimular um pouquinho do desejo de vocês. E se vocês pensam em fazer um dia, realizar esse sonho, essa viagem, evoluir seu inglês ou aprender novas culturas, eu tenho certeza que nesse episódio você vai tirar um pouquinho dessa informação. Mas antes da gente começar, eu queria que vocês já seguissem esse canal e que vocês também curtam esse vídeo aqui e compartilhem com todo mundo que for possível, que você pensa que vai querer fazer um intercâmbio, que já quer fazer um intercâmbio, que tá na dúvida se toma coragem ou não. Compartilha que vai ser muito legal. Apoie esse projeto que está sendo super divertido e eu espero que seja também sendo para você. Eu sou o Kenji. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Gustavo. E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você com a gente em mais um episódio. Gente, a casa tá cheia, que nem eu falei. E eu acho que esse papo é um dos papos que eu mais gosto de falar. De montes, assim. Já perdi horas e horas e horas falando sobre viagem. Eu acho que poucas pessoas no mundo não gostam de experimentar novas culturas, não gostam de viajar, não gostam de passar uns perrenguezinhos por aí. Então, esse episódio aqui, a gente trouxe 3 pessoas muito incríveis aqui, que a gente já trocou várias ideias para falar sobre o que experimentou dentro de cada oportunidade de intercâmbio. Como tem bastante gente, eu queria já puxar numa ordem aqui, numa filinha, para a gente já começar a compartilhar com vocês o que cada um experimentou. Sabrina, já pela sua imagem aqui, quem está assistindo por vídeo já sabe mais ou menos para onde que você foi, tem uma suspeita. Acho que está bem ilustrativo na parede. Então, mas eu queria... mistério, né? Exatamente. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi esse seu intercâmbio, para onde você foi e tudo mais. Eu fui para o Canadá, né? Nem dá para ver spoiler aqui, né? Fiquei na cidade de Vancouver, né? Aproveitei as minhas férias depois de 2 anos sem férias para ter essa experiência incrível que foi estar lá, né? Fiquei um mês lá das minhas férias, sendo bem feliz naquele país muito bacana. E fui com o objetivo de estudar inglês, né? Melhorar. Eu sempre tive muita vergonha de conversar em inglês. Então, o meu objetivo do intercâmbio era ter essa primeira experiência, né? De conseguir estar em um país com outra cultura, completamente sozinha, né? Ter essa experiência de viajar mesmo para fora, porque foi a minha primeira experiência também. E ao mesmo tempo de principalmente melhorar a língua, né? Que é destravar esse inglês, que sempre foi algo que eu sempre quis muito, mas eu tinha muito receio, assim, sempre fui muito tímida para conversar, sempre achava que não estava falando bem o bastante. E sempre tive muito receio, assim, de realmente manter uma conversa. E uma ótima decisão na minha vida, né? Foi o que destravou o meu inglês, assim, me deixou mais confortável para conversar. Bom, eu fui para Nova York, eu fiquei 6 meses. Foram 2 motivos principais. Eu acho que linkando aí com o que a Sabrina comentou, sim, a língua foi um bom motivo. Realmente para destravar não tem jeito que não seja você ter na vivência realmente no dia a dia falando em inglês. Mas também eu fui fazer um ano sabático. Só que por eu ter escolhido Nova York, meu ano sabático virou um semestre sabático, que é o que deu para fazer. Mas foi realmente muito importante para o meu momento de vida pessoal, meu momento de carreira e também para o meu inglês. Então, assim, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Então, foram, assim, 6 meses que deram uma virada na minha vida. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios já. A primeira vez foi em 2018, que eu fui para Toronto, eu passei 2 meses lá. E com o objetivo de destravar o inglês, porque eu tinha pego um projeto completamente internacional e era qual 2, 3 vezes por dia eu sentia ansiedade antes do qual eu me sentia confortável com o meu inglês. Porém, eu tinha medo de falar, eu tinha muito medo. Eu, assim, me dava ansiedade, eu ficava desesperado. Eu falei, nunca entrei num avião na vida, né? Eu já estava quase chegando nos meus 30 anos lá. Falei, quer saber? Eu vou encarar o mundo aí. E fiz esse intercâmbio para o Canadá, para Toronto. Aí o meu segundo intercâmbio foi para França, fui para Lyon. Fiquei 2 meses lá também, assim como no Canadá. E meu principal objetivo de ter começado a estudar francês foi porque eu queria, pela primeira vez na vida, ter a oportunidade de estudar algo sem pressão. Diferentemente do inglês, por exemplo.
se eu não aprendesse alguma coisa, eu ia falhar em alguma ligação com o cliente. Agora, o francês foi puramente por hobby. Falei, eu quero ter a sensação de aprender uma coisa que, tipo, se eu falhar, tá tudo bem, tá tudo certo, é cultural, assim, é por cultura. Então, eu fui para Lyon, eu comecei a estudar, depois dos 2, 3 anos estudando francês, eu fui para Lyon, com o objetivo, além de trabalhar, estudar um pouco mais a língua, conhecer a Europa um pouco, né? Porque você viajar pela Europa, tem as companhias low cost, é relativamente muito barato. Relativamente muito barato. Para você ter uma ideia, de Lyon para o aeroporto, a passagem custava 16 euros. Ou seja, ida e volta 32 euros. Uma passagem de ida e volta de avião era 29 euros. Em outras palavras, era mais barato você viajar de um país para o outro do que da cidade para o aeroporto. Aí eu tive a oportunidade também de conhecer alguns países, fui para a Alemanha, Espanha e Itália. E eu fui curtir, fui umas férias, foi completamente cultural, assim, por isso que eu comecei a estudar francês. Boa diferença. O intercâmbio que Demais, você ganha 3 países a mais aí de demais. experiência. Pagando mais barato, né? Exato, exato. É, Bom ponto que você trouxe, que eu queria também ouvir de vocês dois, Sabrina e Gabriel aí. O Gustavo já trouxe aí um pouco dessa diferença entre preços também de viagem, né? Se você botar até para real, você não atravessa o estado aqui no Brasil, né? De ônibus com 30 euros, né? Eu acho que talvez você ande 200, 300 quilômetros aí com esse valor. Eu queria que vocês sentiram muito diferença também, vocês aí, Canadá e Estados Unidos, com relação ao Brasil, com a rotina que vocês tinham no Brasil? Olha, no meu caso, sim, por conta da cidade escolhida, né? Acaba que eu, por escolha pessoal, acabei escolhendo Nova York, porque sempre foi uma cidade que eu admirei. Vocês sabem que todo lugar que você assiste, tudo que você vê, tem alguma referência, tem alguma coisa de Nova York, então foi sempre uma cidade que me chamou muita atenção. Então, esse foi um dos motivos principais de eu ter escolhido a cidade. Só que aí tem a questão também do valor. É uma das cidades mais caras do mundo, né? Eu senti um baque grande, foi uma das primeiras viagens que eu fiz sozinho, se não a primeira viagem na minha vida que eu fiz sozinho, e eu sendo responsável por tudo, inclusive pela organização financeira, e que é aí que mora o problema, porque eu me organizei para ficar 6 meses, mas o dinheiro durou 2. Uhum. Então, é uma coisa que não era esperada, porém, aí você. É um dos pontos do intercâmbio que, para mim, agregou muito como pessoa, que é você aprender a se virar na dificuldade. Então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais extrovertida, então isso ajudou eu a me comunicar e eu ia atrás de coisas e de oportunidades para eu ou render algum dinheiro, ou então eu acabar tendo alguma economia, fazer alguma diferença. Então, assim, foi um baque pela organização financeira. Então, não é só você escolher a cidade, escolher a escola que você vai estudar e ir. Você tem que ter o mínimo de organização e o mínimo de responsabilidade, coisa que eu não tive. Então, hoje eu já faria diferente se eu fosse fazer uma segunda, como o Gustavo já está me inspirando, porque eu gosto muito da França e eu iria com toda certeza. Eu acho que é uma das coisas, você ter a responsabilidade e a noção do tempo que você vai ficar e fazer o seu dinheiro funcionar neste meio tempo. Eu me encantei muito porque quando você começa a ver as coisas em dólar, a gente tem o costume de ver as coisas em real, a diferença é muito grande, porque você está num país que a maioria das coisas é de origem, então tem muito pouca influência cambial, cultural, etc. Então parece que é tudo muito barato, mas aí você acaba exagerando, que foi o que aconteceu comigo. Me encantei com roupas muito baratas, eletrônicos principalmente, que é muito mais barato do que aqui. Só que quando você faz a conversão, meu dinheiro, a origem era em real, né? Isso é muito importante também a gente ter em mente. Na conversão, o dinheiro vai diminuindo e a fonte vai secando e vai começando a surgir os perrengues. Então, para mim, foi uma adaptação, também foi um período de amadurecimento como pessoa, realmente. Eu digo que eu me tornei uma outra pessoa depois que eu passei por isso. Então, sim, é um baque, mas principalmente o baque da responsabilidade. Bom, aproveitando o gancho do Gabriel aí, no meu caso, eu nunca tinha tido essa experiência, né, tipo, de lidar com essa conversão de dólar para real e tudo mais.
E realmente, às vezes a gente se empolga um pouco. Eu passei por isso também, né? De ver as coisas. Ai, parece ser tudo tão mais barato e você se empolgar um pouco. Mas eu também sempre fui muito controlada com dinheiro, então deu tudo certo. Eu não tive esse perrengue, não passei perrengue. Deu tudo certo. Ainda sobrou um dinheirinho no final da viagem. Mas é bem bacana, assim. Uma coisa que eu percebo é a questão da diferença assim de poder aquisitivo, né? De você é muito grande a diferença em relação ao Brasil. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque você tem muita, tipo, lá no Canadá é como uma Dollarama, né? São aquelas lojinhas que tem coisas de muito boa qualidade com preços bem acessíveis. Então, tipo, pra gente que é brasileiro, isso é maluco, né? Tipo, meu Deus do céu. A gente entra numa loja dessa, a gente quer levar a loja inteira. Não sabe nem como vai caber na mala, mas a gente quer levar. Acho que o que mais me chamou a atenção, assim, nessa questão, assim, de financeiro foram essas coisas, assim, sabe? De itens mesmo de casa, essas coisas que eu mesmo adoro. Não posso entrar numa lojinha de itens de casa que eu fico maluca. Então, quando eu entrava numa Dollarama da vida, numas lojinhas assim, eu ficava maluca, assim, queria levar tudo. É muito barato, né? Tem umas coisas de marca lá que são muito baratas. Quando eu fui pro Canadá, eu fiquei do lado de uma outlet lá. E, tipo, meu, umas camisetas que você vê aqui que você fala, só nunca vou ter condição de comprar uma camiseta dessa, ou, tipo, não é pra mim, mas lá é extremamente barato, assim. Tipo, coisa de US$ 10 você compra uma. Aí fica difícil segurar assim mesmo. É bem complicado. Você tem que ter um controle emocional grande aí. A Sabrina comentou das coisas de casa, né? Eu me empolguei na primeira vez que eu entrei numa Macy's, eu já me empolguei porque eu vi tapetinho de banheiro da Lacoste, toalha da Lacoste. Eu saí comprando tudo. Nossa, é tudo muito barato, tudo muito lindo. Nossa, que lindo. Eu comprei tudo. E foi o que causou meu primeiro perrengue. Porque já vou engatar aqui na parte dos perrengues, porque eu comprei todos esses kits, né, do banheiro e tal. Eu estava numa acomodação da escola, né? Eu fiz o intercâmbio através da Kaplan Colleges, que lá em Nova York tem 2 ou 3 unidades. Uma delas era no Empire State, que era a minha, e eu ficava na acomodação da própria escola. Então eu tinha um quarto lá, que era um dormitório dividido com outro aluno, e tinha um banheiro só nosso. Decorei lá, comprei as coisas todas, ficou lindíssimo. Só que quando acabou o meu período, né, as escolas de intercâmbio costumam fazer muito isso, e isso é um bom ponto de atenção, porque foi onde aconteceu o meu primeiro perrengue. O tempo que eu tinha de acomodação não era o mesmo tempo que eu tinha de aula. Então eu tinha 5 meses de aula e um mês só de acomodação. Então, ao fim desse mês, eu tinha que me virar e encontrar outra acomodação ou renovar lá mesmo. Para renovar lá mesmo, era bem caro. E como eu paguei do Brasil, eu paguei parcelado, nem vi que seria tão diferente dos valores lá na cidade mesmo. Então, chegando lá, eu tive que mudar de acomodação, procurar um outro. Estava no início de Airbnb, né? Acabei achando uma outra no Airbnb. E nessa mudança, eu ainda fiquei muito inseguro de fazer, eu renovei por uma semana. E enquanto eu estava fazendo a renovação, quando eu voltei, tinha acabado, né? Era meu último dia, todas as minhas coisas tinham desaparecido. Todas as coisas que eu tinha deixado no quarto tinham sumido, porque acabou a minha acomodação e passou do horário do check-out. E aí, aparentemente, é uma coisa comum, se passa do horário, pelas regras, todas as coisas que foram deixadas no quarto são retiradas ao lixo. Então, eu tive que ir atrás da lixeira e procurar toalha, tapete de banheiro, escova de dente, estava tudo no lixo. Foi assim, um caos. E tudo isso eu ainda estava inseguro com a língua, né? Então, falando com o outro, indo atrás e chorando, brigando, e cadê minhas coisas? Meu Deus do céu. A minha mala estava preservada, né? Porque eu já estava comigo, né? Enquanto eu estava fazendo essa renovação, mas as coisas do banheiro estavam desaparecidas, eu tinha deixado lá para pegar depois. Então, assim, foi uma das coisas que é bom a gente prestar atenção na parte cultural, e que eu acho que é legal, a gente dá essa dica aqui, que lá absolutamente as pessoas são muito corretas com o horário. Se está dizendo que a partir das 10 as coisas são jogadas fora, a partir das 10 as coisas são jogadas fora. Se está dizendo que a partir das 11 o estabelecimento está fechado, às 11 ele fecha. Não tem essa de você chegar às 11h03 e ainda estar aberto. Isso foi uma das coisas que eu apanhei mais de início. As primeiras semanas foram bem doloridas, que era me acertar com horários. Eu acho que é muito comum. Eu não sei, eu não falo por todo o Brasil, mas em São Paulo a gente tem um problema sério com o horário.
por conta de trânsito, de distância, tudo um pouco mais difícil, infraestrutura, etc. Então a gente está acostumado a 15 minutinhos de atraso, tudo bem. Horário é uma das coisas que eu sofri mais assim de início e que eu aprendi a lidar de primeira para parar de passar perrengue, né? Então, importante esse tipo de aprendizado. Foi uma das coisas que eu acho que foi bem valiosa para mim, né? Ô, Gabriel, você dividiu o quarto com outro aluno? Dividir. Da onde que ele era? Que isso é uma preocupação que o pessoal tem bastante aqui. Então, de início eu não tinha ideia, né? Eu fiquei algumas semanas preocupado com isso, porque eu não sabia de onde que seria, né? Muito provavelmente não seria um americano, né? Porque eu estava nos Estados Unidos estudando inglês, a escola era para estudar inglês. Então ele era paraguaio, acabou que era. E assim, isso é engraçado também, porque eu esperava que fosse uma pessoa super amigável, super comunicativa e que fosse me levar para conhecer a cidade. E no final o menino só me dava boa noite e virava e dormia. E ele acordava, me dava bom dia, saía do quarto e era isso. Eu esperava mais interação. Não houve interação alguma, além de estamos dividindo o mesmo quarto. A questão de somos sul-americanos, somos vizinhos, que legal, nada disso engajou assuntos. Tentei, viu? Lutei fortemente para puxar assunto, mas não rolou. E isso acontece. Tem gente que realmente não tem o perfil de ser amistoso, de fazer amizade, de levar, de querer interagir. E também levei uns dias para entender isso e aceitar. Mas era um local que eu me sentia seguro e que era. Eu tinha a confiança de ser um local da escola, né? Porque cidades grandes, né, não são as cidades mais amistosas com pessoas de fora possível, né? Então foi uma das coisas que no primeiro mês foi muito importante eu ter ficado na acomodação da escola. Depois, quando eu passei para o Airbnb, que começaram os perrengues de verdade, porque aí você sai. Foi como sair debaixo do guarda-chuva da minha mãe e ir realmente para a cidade, que foi quando eu fui para o Airbnb e que, assim, passei coisas e situações terríveis. Eu fiquei também numa share house, né? Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu pensei de fazer tudo, já sair tudo certinho, né? De, tipo, não ter que me preocupar com acomodação, com nada, já sair com todo o planejamento para o mês inteiro. Justamente porque era a minha primeira experiência, eu não queria que nada desse errado, não queria estar me preocupando com essas coisas. Então, eu fiz tudo com uma agência, né? Então, essa agência, ela já tinha as acomodações lá da própria agência, então foi super tranquilo. Quando eu cheguei lá, eu tive todo o acompanhamento, graças a Deus, porque eu cheguei lá, eu não conseguia pedir um hambúrguer no McDonald's. Então, foi muito bacana. Eu dividi o quarto com várias meninas, na verdade, porque cada uma, quando uma terminou o período, vinha outra. Então, todas, graças a Deus, foram muito legais. Foram duas mexicanas e uma brasileira, que até hoje é uma super amiga minha, espero vê-la em breve. E no meu caso foi bem tranquilo, assim. O único perrengue que eu tive de acomodação era o alarme de incêndio, que é bem sensível. Então, quando você ia fritar alguma coisa, ficava um pouco de fumaça, mesmo ligando, né, aquele aparelho lá de sugar, né, a fumaça, mas às vezes ele era muito sensível e ele acionava. Então era um desespero que você tinha que sair correndo, botar uma cadeira para desligar o alarme, porque se demorasse muito, podia chegar, né, os bombeiros, e aí ia ser problema, porque se chega os bombeiros, você vai ter que pagar uma taxa caríssima, né? Então era um perrengue, assim, um desespero. Passei por isso algumas vezes. Tipo, de acomodação foi o único perrengue que eu passei. No geral, foi muito tranquilo, assim. A única coisa também que eu achei estranho era a questão de não ter nem ventilador, nem ar-condicionado, nem nada, né? Porque o Canadá é frio, então as acomodações são feitas para ser quentinhas. E eu sentia muito calor por causa da calefação. Então, tipo, nossa, eu acordava de manhã, eu já ia direto para tomar um banho, porque eu tava morrendo de calor. Saía abrindo as janelas, pegar um ventinho gelado. Essa foi outra coisa assim, que foi estranho, né? Porque eu moro no Nordeste, né? Então, para onde eu vou aqui é um ventilador, um ar-condicionado, que aqui é calor de verdade. Então, passar o contrário, né? De passar o frio na rua e calor em casa, foi uma experiência totalmente assim, que bugou meu cérebro, assim, sabe?
Na minha primeira experiência, eu tive uma ideia errada, assim, voltando um pouco, né? Quando eu fui para o Canadá, eu estava extremamente focado em aprender o inglês e era 100% do meu foco. Aí eu tive uma ideia equivocada, que eu falei, se eu ficar numa casa de família, eu acho que vai ser melhor, porque eu vou conversar com a família, você imagina aquela família grande, aí eu vou conversar mais em inglês com o pessoal, vou me corrigir, vou treinar mais e tal. E só que era uma casa, a casa de família era um casal de idosos, assim, né? Foi tranquilo, foi o que eu esperava, por causa que eles me davam bastante atenção, conversava 100% inglês e tal. Já quando eu fui para a França, como eu tava um pouco mais, menos de pressão, eu falei, eu vou dividir um apartamento, vou pegar um apartamento estudantil. E aí eu dividi um apartamento com duas meninas do México e um menino meio americano, meio americano, meio espanhol. Ele vivia nos dois países, ia ficar indo de lá os dois lugares, de cá pra lá, né? Ele só conversava em inglês comigo. Só que assim, tudo bem, se eu tivesse ido, uma coisa que eu aconselho o pessoal, não se preocupa muito com esse negócio de, vou ficar em casa de família, se a questão for dinheiro, divide o apartamento, gente. Se você quiser se divertir e tal, você vai ter uma experiência melhor, porque se você for fazer um intercâmbio para estudar inglês, uma pessoa de qualquer outro país vai conversar inglês com você, a não ser que tenha brasileiro na casa, né? Aí nesse segundo lugar eu dividi um apartamento com outros estudantes. Tive problema com o pessoal lá, eles faziam muita festa e às vezes eu estava cansado, mas tudo bem. Mas eu acho que eu tive um aproveitamento melhor dividindo apartamento com o pessoal, porque a gente fazia bagunça na casa, chamava outros estudantes para ir lá, beber de noite, fazer bagunça e etc. Entendeu? Eu acho que dividir apartamento, se você dá para você se divertir, você treinar o seu inglês ou sua língua que você for estudar, pagando um pouco menos. O ruim é que, assim, lá na casa de família, seu café da manhã era maravilhoso, tudo você já tinha pago antes, né? Era o café da manhã e o jantar incluso. Agora lá você dividindo lá em República é tudo por sua conta. Geladeira compartilhada, tudo. Mas você se vira lá, tranquilo, tranquilo. Fazendo um link aqui com o que o Gustavo estava falando, concluindo a minha segunda parte, né? A partir do momento que eu passei para o apartamento compartilhado, eu também passei para um apartamento compartilhado, depois que eu saí da residência da escola, foi quando eu realmente tive o contato com pessoas falando em inglês, e foi quando eu senti que deu uma boa puxada no aprendizado e deslanchou realmente o meu inglês, porque criaram-se mais situações de interação, e não só na escola. Enquanto eu estava no dormitório da escola, eu estava com um menino que ele não queria amizade, definitivamente, depois de um mês trocando meia dúzia de palavras. Quando eu passei para esse apartamento, passei perrengues, porque era um pouco pior do que parecia no Airbnb. No Airbnb parecia que era apenas um quarto compartilhado, 4 pessoas no quarto. Ok, para o valor que eu estava disposto a pagar, tinha melhorado bastante. O valor que eu pagava na semana na escola era o valor do mês nesse apartamento. Então, acabou que chamou minha atenção. É que quando eu cheguei lá, eu vi qual era a realidade, que na verdade era um apartamento grande, mas é assustador quando eu falo que eu morei com 26 pessoas num apartamento. Uau. Sim. Pois é. Era um duplex em Nova York, então ele era grande, eram 4 quartos, só que todos os espaços úteis do apartamento tinham camas. Então, eram quartos com camas, a sala com camas. O meu quarto, na verdade, era aquela cozinha americana, né? Então, eu dormia na sala, que era a cozinha, então tinha o probleminha de que às vezes tinham pessoas cozinhando e fazendo barulho na cozinha enquanto eu dormia. Pois é, as coisas que a gente faz para morar em Nova York. A localização era perfeita, eu estava à distância a pé da escola, a escola era no Empire State, na 34, eu morava na 23, totalmente andável. Isso foi um perrengue, porque morar com muita gente é tenso, são muitas situações, você tem que lidar com muitas pessoas de culturas diferentes, de comportamentos diferentes, então isso foi um pouco difícil, porém criei amizades e laços também que eu levo até hoje, isso tem quase 10 anos, e eu ainda converso com as pessoas, convivo com as pessoas, realmente levei para a vida, e foi o que o Gustavo falou, as situações de interação cresceram muito mais. Então, eu me senti muito mais vulnerável, mas isso foi importante para mim na situação que eu queria, que era fazer o inglês deslanchar realmente. Então, tenso,
hoje pensando, meu Deus, onde que eu me enfiei, né? Mas foi uma situação que acabou me ajudando no que eu precisava ali, que era fazer realmente as interações em inglês acontecerem com mais frequência. Então, no final das contas, o resultado foi positivo. A gente fala bastante aqui, né, dos perrengues, das mudanças, de se ambientar ali. E tem um ponto muito interessante também que todo mundo fica em dúvida como que é o dia a dia de estudo, o que é o mais valoroso. Assim, eu já solto minha opinião aqui que para mim, na verdade, tudo isso que vocês comentaram é que realmente é o ensino do idioma, né? A escola ela vai te ensinar o básico ali, né, no dia a dia, naquela aula mais quadradinha, mas eu acho que esses perrengues, você, por exemplo, o Gabriel ter que explicar, o meu tapete da Lacoste foi jogado no lixo, pensa, reflita todos aqui que estão escutando, como é que fala isso em inglês, né? Então, tem essa questão também, né, que você vai ter que se virar, mas para vocês, como que foi a rotina de estudo de vocês? Eu sei que tem escolas que são integrais, né? Então você passa praticamente o dia. Tem escolas que são meio período, né? Pós-almoço ali, você já está liberado. Como que foi, né, a experiência de vocês? A minha, por exemplo, tanto no Canadá quanto na França, começava às 9 da manhã. Então você tinha que acordar. Eu pegava no Canadá, eu pegava um ônibus e um metrô. Na França era só um ônibus que ia direto para a escola, era uma avenida reta, o ônibus estava sempre cheio, era horrível. Várias nacionalidades diferentes no ônibus, falando no celular. E aí a aula começava às 9, parava ali meio-dia até 1h15. Eles eram extremamente chatos com o horário chato, né? Tipo, legal é a gente faz tudo errado. É, rígidos, né? Com horário. Você tinha 1h15 ali para almoçar, saía com o pessoal, ia comer, pegava no mercadinho lá alguma coisa pronta. E eu fiquei um mês e fiquei os 2 meses comendo todo dia a mesma coisa. Tabule com hummus, tabule com hummus. Todo dia eu comia a mesma coisa no almoço. Tava quase virando árabe já. Aí a aula ia até às 3. E assim, tanto no Canadá quanto na França, tinha as atividades, todo dia tinha atividades extracurriculares, fora da grade, eu não vou lembrar o termo agora, desculpa. Que assim, hoje a gente vai para um boliche, hoje a gente vai ver um jogo de basquete, hoje a gente vai dar uma volta no parque. Eu ia em todos os passeios possíveis, todos. Ia para museu, eu não gosto de museu, mas lá eu ia. E todo lugar que eles iam, porque aí você é forçado a falar a língua mesmo, né? Ali não tem como você escapar. E você tinha a oportunidade de estar com o professor, então tinha alguém ali para te corrigir quando você falava alguma coisa errada. Terminava isso, eu ia para casa, eu ia dar uma volta, chutar o pessoal, vamos pro bar, vamos fazer alguma coisa. Hoje não, todo mundo vai para casa e tá, então tá bom, eu vou para casa, eu vou para academia, porque eu fazia academia lá, você come muito bem lá e você fica meio fora de forma se você só ficar comendo lá, pelo menos no meu caso, que eu como bastante. Eu indo pra academia quase todo dia, acho que eu vou ter uns 5 quilos mais pesado, né? Então, ainda bem que eu tinha que fazer lá. Mas a rotina basicamente era essa. Bom, a minha rotina era bem parecida assim quando eu gostava, né? Também estudava pela manhã, acordava cedinho, ia andando, né, até a escola. Eu estudei na CELC, né? Vou falar em português na CELC. E era bem próximo ali, na downtown, né? E fiquei bem próximo, que é bem próximo do centro, então eu ia andando. Algumas vezes eu tentei ir de bicicleta, mas eu ficava muito nervosa de sair pedalando por aí e pedalar no lugar errado, eu tinha muito medo, então acabei desistindo dessa ideia de ir de bicicleta e costumava ir andando mesmo. Daí eu passava o dia todo lá, né? Tinha as aulas e a gente tinha só uma horinha de almoço e à tarde eu optei por fazer uma cadeira eletiva, que aí era bem legal porque eu tinha interação com pessoas de outros níveis também. Então, geralmente eram assuntos mais do dia a dia. Então, era bem legal também. Me ajudou a ter mais segurança, né? De conversar, de fazer as coisas no dia a dia. E aí, eu fui fazendo amizade também. Então, foi bem importante, assim. Eu acho que nesse período, né? De ser a minha primeira viagem, de ser a primeira experiência, eu acho que a escola me ajudou muito nessa questão das interações, de fazer amigos, de ter pessoas para incentivar você a ir para os lugares, né? Eu fui na época do Halloween, então foi bem bacana, a gente fez bastante coisa diferente, a gente foi numa Pumpkin Patch, a gente foi numa espécie de exposição lá dos Jake O' Lantern, né?
E foi bem bacana mesmo, assim, eu pude aproveitar bastante. Tinha algumas atividades também da própria escola, mas a maioria dos passeios que eu fiz mesmo foi com as minhas colegas que eu fiz ali na escola de intercâmbio mesmo. Foi bem bacana, assim, todas as experiências que eu vivi, assim, depois da aula. Sempre que eu saía da aula, eu sempre almoçava às vezes até um pedaço de pizza ali mesmo, que é ótimo. Uma coisa que eu adorei no Canadá era o pizza slice, né? Que tem toda a esquina. Então é uma ótima opção de almoço. Eu almoçava assim quase todo dia. E comi ali com um pedaço de pizza. Às vezes é que eu comia em casa, dependendo de onde eu ia. Mas era sempre assim, um dia é Stanley Park, outro dia vamos para Pumpkin Patch, todo dia eu tinha um passeio que eu inventava de fazer, seja com as meninas da casa onde eu morava, seja com o pessoal da escola. Todo dia eu inventava alguma coisa para fazer, para aproveitar ao máximo, né? Porque um mês é muito pouco, né? Quem já fez intercâmbio sabe que um mês passa voando, assim. Então eu tentava aproveitar ao máximo. Todo dia eu tentava fazer o máximo de coisas que eu pudesse. Eu queria que vocês compartilhassem também com relação à convivência com outras pessoas. Latino geralmente tende a ser mais aberto, né? Mais sociável. Pois é. Ou o extremo também do Gustavo, né? Que a galera é insuportável aí de tanta festa, né? O que vocês tiraram, assim, né, dessas experiências? Assim, tem uma coisa que é muito... que se fala muito, que é fuja de brasileiros, porque naturalmente você vai querer falar o que teu cérebro tem mais conforto, né? O que você se sente mais à vontade para falar. E você tá num tiro curto, como a Sabrina disse, que é um mês, então você tem que fazer um intensivo. Você tá num outro país para fazer esse intensivo e nem sempre tem esse tempo todo, como, por exemplo, o Gabriel teve de 6 meses, né? Como que vocês encaram essa questão de, pô, eu fujo de falar o meu próprio idioma e o que vocês tiraram disso, assim, sabe? Vocês desbloquearam, vocês sentiram que perderam esse medo de falar com estrangeiros, perderam o medo de falar errado, de se comunicar. Como que foi a experiência para vocês nesse sentido? Antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu diria uma coisa. Fugi de brasileiros, mas foram os brasileiros que me salvaram na hora do perrengue. Então, no final das contas, foi importante eu ter feito amizades com pessoas que entendiam meu contexto, entendiam o que eu estava passando. Então, na escola eu conheci brasileiros e nesse apartamento que eu morei também eu conheci alguns brasileiros que foram, assim, essenciais para a minha experiência. Então, eu acho que cabia muito a mim fazer a balança do português com o inglês ali. Eu realmente estava procurando mais situações para eu usar o inglês, mas nunca impedindo relações, ou impedindo situações, ou deixando de ir em alguma coisa porque teriam brasileiros. Era minha responsabilidade treinar o inglês, né? Mas eu não quis deixar de ter esse tipo de segurança que dá. Não tem jeito a gente conhecer pessoas que são da nossa cultura, do nosso país, realmente me deu uma segurança maior e eu não me arrependo. E são as pessoas que eu falo até hoje. Perfeito. Então, isso foi muito importante para mim. Mas no final das contas, eu tive experiência muito parecida com a do Gustavo e da Sabrina, de que a própria escola faz a gente ter situações de interação, situações de vamos ao teatro, vamos ao museu, e a maioria das coisas são com incentivo, então geralmente pagando meio ou pagando bem menos do que se pagaria se você fosse individualmente. Mas também você vai conhecer as pessoas que vão te chamando para festas, para eventos, para rolês, e você acaba, as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Eu também só estudava meio período, né, só de manhã, então eu me mantinha ocupado o resto dos dias. Era bem fácil você se manter ocupado com coisa legal para fazer, com passeios. Isso é bem. Vai fluindo mesmo. Mas é isso que eu comentei. Eu procurei pessoas que tinham um perfil parecido com o meu, de pessoas mais extrovertidas, que falavam, que conversavam, mais agitadas e que gostavam das mesmas coisas, e acabavam me puxando e me chamando para fazer coisas legais, e isso foi bem importante de verdade para a experiência. As coisas fluem, então é só a gente não ter medo, porque existem pessoas, e vocês devem ter visto também, que têm um pouquinho mais de receio de ser mais
saideiro, de ser mais despojado, de arriscar mais, não, não vou sair, não vou beber, e acaba ficando mais, e acaba perdendo algumas experiências. Eu nunca me forcei, me obriguei a nada que eu não estava a fim de fazer, mas eu sou mais cansadinho, mas vamos lá, vamos atrás, na, vamos na festa, não tô a fim de uma festa, mas vamos na festa. Porque eu acho que é importante, ainda mais nesse período, foi o que a Sabrina falou, passa voando. Se um mês passa voando, para mim 6 meses passaram voando, um mês então passa que você nem vê. Uma dica que eu dou é assim: não adianta você tentar fugir de brasileiro, porque essa cultura do intercâmbio no Brasil ela é muito forte. No Canadá, 70% dos alunos da escola eram brasileiros. Então, assim, você vai fugir de brasileiro, você não sai de casa. Mas a dica que eu dou é, tipo, porra, os brasileiros querem sair, vão para algum lugar? Vai, mas chama pelo menos uma pessoa de outra nacionalidade. Pelo menos uma, só precisa de uma, porque aí vai forçar o pessoal a falar em inglês. Verdade. Se os brasileiros não tiverem afim de falar inglês, tudo certo, você fica do lado dessa pessoa que você convidou, conversando em inglês. Aí você curte as pessoas, curte o passeio e deixa o inglês em dia. Agora, na França, isso já não foi possível. O pessoal lá era meio preguiçoso para falar francês mesmo. Eram pouquíssimas pessoas que só queriam falar francês. A maioria falava inglês. Lamentável. Pena, né, cara? Pena, mas É uma pena. Mas assim, eu ficava muito no intervalo conversando com as professoras lá. Tipo, ficava na secretaria. Fiquei amigo da secretária lá, porque tinha dia que eu queria falar francês mesmo e... Só que às vezes você ficava um pouco cansado, falava, gente, desculpa. Aí tinha dia que eu só saía com brasileiro mesmo, porque eu tava cansado. Porque o francês eu não domino tanto assim, não que eu seja o expert em inglês, mas tinha dia que eu não queria, que eu tava muito cansado, assim. Tinha dia que você tentava falar e não conseguia, mas a maior parte dos intervalos, assim, eu ficava com os professores, conversando com os professores. Aí não tinha como escapar. Você se comunicar em uma outra língua é cansativo, né? Ainda mais quando Cansa. a gente se comunica com uma criança, procurando sílabas, procurando palavras corretas. Acredito que no francês isso seja ainda mais difícil, porque a gente não tem o costume, né, de conviver com coisas em francês. O inglês, ele tá um pouquinho mais inserido na nossa Na cultura, então, música, no filme, que a gente isso. tem que estar mais na nossa cultura, realmente. Exatamente. Então, eu acredito, eu entendo a sua canseira de acabar falando em francês. No inglês, às vezes, dá isso também. pra gente ir pra reta final aqui do nosso episódio, que esse papo a gente poderia fazer um corujão, né? Pra quem é mais antigo, a gente poderia fazer falando horas e horas e horas, né? Cara, eu tenho história aqui pra gente virar a noite falando, realmente. Tem histórias que não dá pra contar. Não dá pra contar tudo, mas tem muita coisa. Aconteceu de. É muito bom, cara. Já se começa a pensar, putz, quero fazer outro. É. Aproveitando esse gancho aí, eu queria que vocês agora reativassem a memória de vocês para compartilhar com nossos ouvintes aqui e compartilhar um pouquinho do que vocês tiraram de positivo da vida, do trabalho, do idioma, do que vocês levam dessas experiências que vocês tiveram para a vida de vocês. Pelo menos no inglês, o objetivo maior era perder o medo. Eu perdi assim o medo mesmo. O meu problema do inglês hoje é o tema do que está sendo abordado, entendeu? Tipo, você vai falar uma coisa mais técnica no trabalho que às vezes te faltam as palavras em português, mas assim, comparado com antigamente, nossa, às vezes até falo, puta, bom, vai ter um call aqui com o pessoal de fora, legal, eu sei do que a gente está falando e tal. Já na França foi um pouco diferente, que eu não falava tão bem assim, mas é um clichê, mas assim, o ponto positivo é assim, eu me viro. Eu não sei, mas eu me viro. Porque às vezes a gente pede oportunidades, tipo, tem pessoas menos preparadas que você fazendo uma coisa que você acha que você não conseguiria. Coragem, assim, acho que é a palavra que define, assim, coragem. E um outro ponto positivo eu sempre vi o lado muito negativo do brasileiro. Mas lá eu vi o tanto que a gente, como a gente é legal, assim, tanto que nós somos pessoas do bem, assim, quando a gente quer, né? Porque, por exemplo, lá na França, foi bem quando começou a guerra da Ucrânia lá, tinha uma ucraniana na turma, né? E aí todo mundo ia falar com ela. Ela conversava com a escola inteira.
Só que a galera favorita dela eram os brasileiros. Tipo, tinha eu, uma menina brasileira, inclusive eu vou mandar um link para você, Beatriz, o Rodrigo também, que é um cara que eu nunca ia conhecer aqui no Brasil, por mais que agora ele se mudou para lá, mas ele morava aqui, eu sou de São Paulo, ele é de São Paulo também, mas é um cara que eu nunca ia conhecer na vida, por diferença de classe social, tudo, e o cara é médico. Além de médico, ele é ginecologista, então realmente eu nunca ia conhecer esse cara, né? E tinha uma espanhola lá também que todo mundo conversava com ela, todo mundo, ela falava com todo mundo. Só que a galera favorita dela também é nos brasileiros. Então, assim, a gente tem alguma coisa que, pelo menos eu não valorizava, que eu aprendi a valorizar mais. Assim, somos pessoas do bem, a gente consegue se virar em qualquer situação. Basta ter um pouco de consciência aí, basta ter um pouco de pé no chão que a gente consegue conquistar as pessoas, entendeu? Foram os pontos principais positivos aí que eu vou levar para a vida inteira. Eu senti um pouco disso também, sabe? Tipo, de que realmente a gente tem esse calor, assim, né? Tipo, de realmente de se apoiar. Eu também tive algumas situações que eu tive esse apoio também, né? Das minhas amigas brasileiras, e foi bem importante. É, outra coisa que foi interessante para mim foi principalmente perder o medo, assim, de ser julgada, de achar que, se eu falar alguma coisa errada, vão me julgar, vão achar que eu sou boba, alguma coisa assim, sabe? E não, tipo, é como vocês falaram, assim, tipo, é natural, você vai falando, as pessoas estão ali com o mesmo objetivo que você, também estão aprendendo, também estão ali vivendo a mesma experiência, então, esse clima de tá todo mundo junto no mesmo barquinho, de se ajudar, isso é bem legal, assim, foi o que ajudou bastante. E, além disso, eu acho que um outro ponto que eu digo que eu melhorei bastante é sobre acreditar mais em mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu não acreditava muito em mim, assim, sempre tive uma autoestima baixíssima, né? Nunca achava que eu ia chegar tão longe. E vendo assim, né, toda a trajetória o que foi, né, chegar até o Canadá. Nossa, eu lembro como se fosse ontem o dia que eu pisei naquela cidade, que eu abri a janela assim, e fui ver a paisagem de lá do apartamento, né? Que eu olhava aqueles prédios enormes, espelhados, e eu fazia, caramba, eu tô aqui, eu consegui. Tipo, eu passei por diversas situações na minha vida que eu nunca imaginava. Se a Sabrina, né, de 17 anos chegasse para. Se a Sabrina de hoje chegasse para a Sabrina de 17 anos para contar tudo o que aconteceu no futuro, ela nunca ia acreditar. Isso que mentira. Nunca ia realmente acreditar. Porque até hoje, depois de ter vivido toda essa experiência, eu ainda não consigo acreditar que eu estive naquele lugar e que eu vivi tudo que eu vivi. Então, o que eu posso dizer para as pessoas aí que estão assistindo o podcast, que têm essa vontade, que não desistam, que não se diminuam e que corram atrás, porque realmente é possível. Se você realmente sonha, se você realmente quer, se você realmente foca nisso, acontece. Você consegue fazer acontecer. Então, essa é a principal lição que eu aprendi com tudo isso. Eu acho que somando ao que você disse também, Sabrina, é uma coisa que vale a pena. Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu passei para fazer essa viagem acontecer. Realmente, ela te retorna em experiências e em vivências uma coisa que é impagável. Então, realmente é um perrengue que vale você passar, é uma coisa que vale você. Eu atrasei algumas coisas que eu tinha em mente na minha vida por conta dessa viagem, e eu tenho uma amiga que falou uma coisa para mim que foi essencial na hora de decidir realmente ir para a viagem, que é: a gente não precisa salvar o mundo antes dos 30. Você pode fazer tudo isso depois. Você quer fazer a viagem agora, você tem a condição de conseguir fazer a viagem agora. Então, vai e depois você pensa nos seus planos, depois você vai. Qual é o problema da gente adiar 2, 3 anos dos nossos planos para passar uma experiência dessa? Então, realmente, eu acho que eu me tornei outra pessoa, eu retornei outra pessoa e eu não me arrependo de nenhum centímetro do que eu fiz, do que eu passei lá. Voltei com o inglês desenvolvido
e com a maturidade também desenvolvida. Então, hoje eu digo que eu sou uma pessoa melhor porque eu passei por esses 6 meses de experiências, vivências, e eu dei realmente uma guinada na minha vida. É uma curva que tem na minha vida, assim, que eu adoro contar, adoro falar histórias e adoro ter passado por isso, mesmo que na hora não foi tão tranquilo assim, mas depois que passa você fala, pô, saí vivo, passei por isso e valeu a pena. Então é uma coisa que realmente tive muito medo de fazer. É normal você ter medo de dar uma decisão dessa, mas se paga. Então vale muito a pena. Você que tá aqui até esse minuto desse episódio, eu acho que foi uma aula também motivacional, porque eu acho que com essas viagens a gente aprende que o mundo não é tão grande quanto a gente imagina. E ao inverso disso, a gente descobre que a gente é maior do que a gente é, de verdade, que a gente pensa. Eu acho que, além de a gente não ter que resolver o mundo antes dos 30, eu acho que intercâmbio, essa experiência, ela não tem idade, né? O próprio Gabriel conta dessa história que fez antes dos 30, mas ao mesmo tempo o Gustavo fala sobre um médico que foi fazer um intercâmbio, então eu imagino que já tinha passado aí dos 30 ou já estava próximo dos 30 ou mais até. Não pense que a idade é uma barreira para fazer qualquer coisa, muito menos um intercâmbio. Encare isso como um desafio, uma mudança de vida. Eu lembro quando eu falei com a Sabrina antes dela, eu falei, Sabrina, tira uma foto de você agora, antes de ir, e depois compare com uma foto de você depois de ir. Uma foto virtual, né? Não exatamente uma foto, mas uma foto sobre tudo. Essa foto carrega tudo que você é naquele momento e depois a foto com que você carrega depois daquele outro momento. E eu tenho certeza absoluta que ninguém perde nisso. A única coisa que a gente perde é que deixa uns dólares para trás, né? Mas de resto, a gente ganha muito. Então, agradeço a você que está aqui até esse momento, que assistiu até o final. Não deixe de seguir. Se ainda não curtiu, eu acho que agora é o momento que vale o gostei aqui desse episódio. E não deixe de acompanhar a gente nos próximos episódios. Um abraço para vocês e até mais.